chamo Zeli Maier, estou no ramo da decoração já faz para aí 10 anos e ao mesmo tempo posso dizer que 10 anos é falar pouco, porque já é uma coisa que já está dentro de mim desde a infância, já ia fazendo coisas pequeninas. Vou fazer 11 anos de casado e aí podemos dizer que foi onde tudo começou, a vontade de querer levar mesmo, não digo como hobby, mas acrescentar aquilo que eu gosto de fazer. Imagina que como profissão eu tenho arquitetura, amo arquitetura, muito mais até design de interiores, mas foi uma coisa que eu acrescentei porque sempre foi uma paixão, digo mesmo desde criança. E então comecei com casamentos. Comecei com casamentos e consoante pessoas próximas e pessoas foram conhecendo o meu trabalho, foram solicitando, fomos abrangindo para aquilo que foi aniversários de criança, corporativos e digamos por aí fora, branches, tudo que é ligado a eventos, nós conseguimos fazer. Eu até digo que eu amo abraçar novos desafios, não gosto só de ficar categorizada como uma profissional da área que só faz uma coisa. Eu digo mesmo, podemos dizer multifacetada. Acabo por conseguir fazer tudo. E hoje, de alguma forma, decidi abraçar esse desafio de fazer eventos em kartings. Tudo bem que já se faz eventos em centros comerciais, já fiz pequenos eventos, mas eu poderia dizer que diferente de salas fechadas ou parques infantis, e eu poderia dizer que fazer eventos no karting é de alguma forma, não que seja uma limitação, mas algo que seja um bocado mais focado. Podemos dizer que é algo que parece fácil, não, e temos uns pneus e tal, mas é como incorporar e fazer festas diferentes dentro daquilo que é o mundo do karting. Nesses quase 11 anos, já perdi a conta. Sinceramente, já perdi a conta. Porque eu posso dizer que, às vezes, num ano, são mais de 20. Agora, imagina 20 vezes 11, por exemplo, né? Esse é posso dizer que vai quase que um mínimo. Onde, às vezes, podemos ter um mês, que podes ter um fim de semana completos, outros menos, então varia, não tenho assim um número certo. Eu disse, onde é que tudo começou? Com o meu casamento. Onde eu tive que planear, ou seja, organizar, decidir a decoração. Não tem como esquecer, porque ainda foi, pronto, como eu digo, 11 anos atrás, as coisas vieram todas de fora, praticamente. Não todas, mesas e cadeiras tinha no salão. Mas os centros de mesa, então tudo começou aí. Posso dizer que como foi algo que fez alavancar aquilo que foi a vontade de começar a fazer, então... É assim, foram vários eventos, para ser sincera, memoráveis, tanto que eu tenho vários. E tenho uma cliente que gosta assim, de datas específicas, de aniversários, que ela chama-me, que até nós já temos uma coisa, como diz até o esposo dela, ela sonha e eu realizo. E é bem assim. E normalmente as coisas saem de acordo com aquilo mesmo que ela pede. E são sempre desafios grandes. E não tem como não dizer uau, porque não vou dizer que as festas pequenas não tenham um significado importante, mas aquele cliente que te leva ao extremo, principalmente num país em que nós não temos tantos recursos, às vezes para poder imaginar, que eu não falo só de uma cadeira e de uma mesa, mas criar cenários. Tanto que eu posso dizer que entre as colegas de decoração, mesmo sem saber, elas comutaram, ou seja, deram assim o nome da que gosta de fazer cenários diferentes, principalmente para daquilo que são os eventos de criança. Então, posso dizer que são muitos. Digamos, os eventos que exigem uma produção maior.
assim, em termos do meu ponto de vista, eu poderia dizer que a maior parte dos espaços ou é aberto ou é fechado. Começamos por aí. E o espaço aberto e fechado, mas tens um espaço para ti. Aqui nos kartings, claro que temos outros, prontos, a nível mundial, mas nós temos uma coisa que é o principal, que é o barulho, o ruído. Como fazer uma festa em meio ao ruído, porque não tem como abafar esse ruído. E numa festa acabamos por ter muito mais pessoas, mais o barulho de karting. Então eu acho que aí teria como envolver o som dentro da própria festa. Eu acho que um dos meus desafios seria esse, e se acho que é uma das coisas mais engraçadas, para não ficar e todo mundo estar ali a falar e ter que gritar. Acho que esse acaba sendo um dos maiores problemas. Aí é que tá, ter a música e ainda ter o barulho. Então vai ter que haver uma sintonia ou uma brincadeira tal, para que até as pessoas sintam-se à vontade. Porque uma das coisas, imagina, naquilo que nós falamos no mundo daquilo que é arquitetura, tem a parte do acústico. Às vezes as pessoas não ligam muito para essa parte. Não dão aquele interesse, devia ser um interesse maior. Mas é uma forma de incorporar até o som acústico, que eu sei que de alguma forma é um bocado desconfortável dentro do evento. Porque a partir do momento em que alguém decide fazer um evento aqui, já tem noção que vai ter barulho. Mas ali vai ser mesmo, como fazer com que esse evento se torne fun com o barulho que a pessoa encontra. A organização de uma festa temática infantil, eu não queria abranger só para aquilo que é o infantil. Até porque estamos aqui no karting e até para os jovens, né? Estão a dizer, é só para festa de crianças. Não. O segredo é, acima de tudo, entendermos a personalidade do cliente em questão, do aniversariante ou do tipo de evento. O que é que nós queremos passar? Então, foi o que eu disse, não adianta ter, por exemplo, escolher um tema. Temos que ir além do tema. Eu acho que esse é o segredo. Se nós fizermos só, imaginem que, como muitos pais fazem, vamos ao Pinterest, eu quero esse tema, eu quero assim. Nós não vamos poder copiar. Eu acho que a cópia é a pior das coisas que existe. Uma cópia chama-se até falta de profissionalismo. É um copy-paste, como se diz. Então é mesmo passar aquilo que é a personalidade, a autenticidade acima de tudo. Então, pronto, nós falamos daquilo que é a passar a personalidade. Muitas vezes, foi o que eu disse, é parar mesmo e ir além. Se nós vamos fazer, por exemplo, uma festa que seja aqui, na avenida, que seja algo, como eu digo, relacionado com velocidade. O que é que eu posso utilizar naquilo que eu vejo no meu dia a dia? Porque é o que eu disse, nós precisamos de, muitas vezes, conhecer ao máximo. Mas ele é assim. Não. Muitas vezes é nessas horas que nós entendemos se realmente conhecemos o nosso filho, se nós conhecemos o nosso parceiro ou a nossa parceira, entender o que realmente gosta. Porque às vezes é muito fácil dizer, ele gosta da cor laranja. Não é só a cor laranja. Por que gosta da cor laranja? É ir ao detalhe. Então, para fazermos uma festa, nós temos que entender como é que é essa pessoa ao detalhe. Isso até não vai ajudar só naquele evento, vai ajudar até nos eventos a seguir. Um dos erros mais comuns que eu acho foi o que eu disse. Muitas vezes só olhamos para um tema, mas é ver se o espaço que estamos a escolher adequa-se para aquele tema. Nós temos que nos adequar. Tem espaços que existem, claro, uma transformação maior, mas tem outros que menos. O que é que eu tenho só que transformar e não fazer com que aquele espaço, isso falando já a parte da arquitetura, como nós fazemos, trazer
o exterior para o interior da casa, aquela luz, ou seja, tem que haver um casamento entre o espaço e o tema. Então eu diria que é um dos pontos que muitas vezes até as pessoas esquecem. Ah, não, fui naquele salão porque era mais barato. Ah, não, fui àquele salão porque é o salão da moda. Vamos procurar trazer mais de nós e menos do que os outros, né? Do que às vezes nós temos aquilo que, em termos de mercado, de oferecer. Claro que tem a parte de que a pessoa pode transformar, mas como podemos fazer menos e colocar mais de nós nesse menos? Um dos erros, nós às vezes também esquecemos, e quando vemos, que eu digo sempre que um dos erros que é naquilo que a escolha do espaço é sempre a segurança. Porque eu digo que nós precisamos de entender que fazer um evento, um casamento, por exemplo, não é a mesma coisa que fazer um evento infantil. E nós hoje podemos até lembrar que temos até crianças que exigem uma necessidade, um cuidado maior. Então nós temos que ver, em termos de acessibilidade, tem espaços que hoje não têm a acessibilidade que nós precisamos. Acessibilidade em termos das casas de banho, higiene, segurança, não é só o segurança. Às vezes nós temos que ter muito mais do que isso. Um outro erro, a parte da alimentação. Nós esquecemos também muitas vezes essa parte. Ah, vou pôr o parquinho, vou pôr as barraquinhas, é o que todo mundo gosta. Tá bem, mas será que vamos ficar só por aí? Nessa parte todo mundo gosta. Quais são os ingredientes que aquela pessoa usa? Foi o que eu disse, como todo mundo diz, ah, mas é só um evento. Não, não é só nesse evento. Nós, querendo ou não, né, família angolana, gostamos de muitos eventos, o primo, fulano, fazem festas. E vamos a ver que às vezes num mês tu estás a ingerir algo que não faz bem o ano todo. Então nós temos que pensar naquilo que tem se esquecido muito, que é em termos de alimentação. Uma alimentação tanto quanto mais saudável. Ah, mas é uma coisa um bocado aborrecida. Não. Nós até começamos a fazer isso dentro de casa. Então, é necessário nós pensarmos isso. Imagina, eu posso dizer que tenho o meu filho. Uma vez fez anos, e em vez de escolher, por exemplo, os gelados, né, os famosos picolés, que é com lactose, eu escolhi os de fruta. Então, existem formas que nós podemos trabalhar. Nós temos que pensar em termos de que, será que eu daria isso ao meu filho? O que é que eu estou a oferecer? Muitas vezes nós temos que pensar, será que eu também o consumiria? Tá bem, vou consumir, mas é o certo, é o errado? Isso é uma coisa que não seja só nós, como eu digo, eu profissional, mas até os parceiros. É uma coisa que nós temos que começar a pensar nos dias de hoje. Então, isso é uma coisa que eu acho que muitas vezes nós esquecemos de ter em conta. Uma das coisas que também temos que lembrar é, sim, estamos nos kartings, tem várias idades, mas aquilo que se dirige a festas, nós temos que entender que, além disso, nós temos que ter atenção à altura das crianças. Se nós queremos fazer uma festa que seja para eles, por que todas as mesas... Ah, é mesa de buffet, doce e salgado. Ok. Vamos fazer imaginemos, buffet doce e salgado que seja, mas que dá uma altura que eu, criança, posso chegar lá e tirar, sem ter que pedir, mamãe, eu quero. Porque se formos até dar conta, até os próprios carrinhos, muitas vezes são altos, os miúdos não conseguem chegar lá. Então, é ver uma forma de adaptar. Claro que você vai dizer, mas nós temos que ter um meio termo. Sim, nós temos que ter um meio termo. Mas existem coisas que já é possível hoje em dia. Nós, às vezes o profissional, o decorador pode ter algum receio, mas só o facto de mostrar que temos algum diferencial já ajuda. E até, acho que a criança deve dizer, mãe, eu quero mais. Uma das lembranças que eu digo sempre a todo mundo são as fotografias. Hoje, eu digo fotografia física, não digital. Temos os 360, as máquinas tiram a fotografia na hora. Eu digo, isso é uma lembrança que nós
como é que podemos dizer? Nós podemos guardar. Eu poderia dizer, olha, não, mas tem as canecas, as garrafas d'água. Vira tudo de tal forma, quase que o termo que nós usamos, corriqueiro, que imagina, se é uma festa, me deu uma caneca, se é outra festa, me deu uma garrafa térmica. É bonito, é uma lembrança que nós vamos levar para sempre. Mas não é uma coisa que eu vou usar. Hoje está ali, mas amanhã são tantas que a mãe diz, olha, deita fora, oferece. Então, uma fotografia é aquela parte que eu aproveito para dizer que os pais podem criar um mural, ou mesmo nós temos um álbum, ir colocando. E é uma forma de lembrança. Dizer, pô, olha eu quando era mais novo, olha eu naquela atividade. Amanhã vamos jantar com amigos e vou dizer, pô, nunca mais fizemos, que tal? Vamos repetir, foi uma experiência e tanto. Outro tipo de lembrança, principalmente aqui para aquilo que é o karting, por ser algo diferente, que acredito que nem todo mundo faça, são as medalhas. Usar as medalhas, o tipo de atividade, principalmente se forem personalizadas, pô, lá tem o meu nome, foi aquele momento, principalmente entre rapazes, tem aquela coisa de querer gabar-se um bocadinho, olha, eu ganhei, venci, aquilo marcou uma vitória. Então, eu acho que entre estas aqui, não foi o que eu disse, não desmerecendo em nenhum momento as outras, porque varia sempre e é tudo uma boa lembrança, mas é uma forma também de. Mas fica a dica, as fotografias, acho que é o momento mais top, porque não é só aquela fotografia, fiquei de pé e tirei, não. Eu digo fotografias que, imagina fazer caretas com os amigos, fotografia todos juntos. Quantos de nós carrega amizades lá de trás? Então eu digo, ou seja, são memórias que nós vamos levar para sempre, não tem como. Não tanto quanto desafiante dizer que existe uma pergunta específica que o pai tenha que fazer. E como eu digo, naquilo que são os desafios diários, não só ficar pela cor, o tipo de centro de mesa, que hoje até faz, principalmente para aquilo que é infantil, centros de mesas mais personalizados do que somente flores. É a questão mesmo, quem é o cliente? Uma das coisas que podemos falar mesmo na questão dele perguntar, ou seja, que eu queria, né? Que tivesse em mente e nessa questão, que ele dissesse como incorporar aquilo que é a minha personalidade aí. Então a questão era o cliente perguntar primeiro a si mesmo quem ele é, como é que eu posso passar isso para o evento que eu quero. Porque eu não posso dizer, ou seja, perguntar a ele mesmo, perguntar ao próprio filho, o que tu achas? Muitas vezes até nós cometemos, não seja o erro, mas na falta até de nós pensarmos, em vez de olhar na boa qualidade, não, eu sou muito divertido. Então passar isso para a parte em que eu sou muito rabugento, por exemplo. Rabugento, eu sou muito chata. Ninguém vai estar à espera. Mas é uma característica da pessoa. Que em vez de transformar, em vez de olhar para aquilo como algo mau, é como transformar para algo bom. Então são coisas que muitas vezes as pessoas não pensam, como eu posso fazer algo diferente dentro daquilo que eu quero e não virar só mais um tema, só mais uma festa. Eu digo que às vezes, às vezes a pessoa olha, como é que eu vou fazer um aniversário? Tem alguém, imagina que o tema é do esporte. Vou só fazer esporte. É só isso que me caracteriza? Não. O que eu posso implementar que vai além? Um profissional, vezes, o cliente decidir fazer a sua festa. Eu posso dizer que é tudo muito divertido para um pai
para uma mãe, para quem quer que seja fazer a sua festa. Algumas pessoas têm essa capacidade, não pode dizer que não. Não posso dizer que não. Mas vai além. E como eu digo, ou como defeito, é a parte de que muitas vezes o decorador, aí falo de mim, querer ir além. Não é só aquele tema, não é só aquele elemento. Ou seja, é ir além. Tu às vezes tens, como já falamos há bocado, temos os brindes e tudo mais. Mas será que o pai vai pensar o painel, por exemplo, onde está a mesa do bolo? Precisa de ter uma boa resolução, uma boa qualidade? Nem sempre. Nós às vezes esquecemos disso. Quantas vezes os clientes querem algo? Mas ele quer, o meu filho quer. Nós é que temos que correr. Muitas vezes a forma como nós estamos a pensar em chegar lá, o pai para chegar lá demora um pouquinho mais. Então, o profissional, como em todo caso, como em toda a profissão, está um tanto quanto mais capacitado para chegar ali mais rápido do que o pai sozinho. Porque eu posso dizer, por exemplo, naquilo que é questão de meninas, que as mães às vezes sonham mais, eu quero o mundo das borboletas. Mas será que eu quero só mais um? Mas eu quero algo mais, algo diferente do que os outros têm. Então, o profissional tem que ir além. A mesma coisa, por exemplo, eu vou fazer aqui um evento de karting. Será que o pai vai entender? Não, ele gosta de Fórmula 1, por exemplo. Será que vai conseguir esmiuçar? Mas só mais uma festa de Fórmula 1, de carro. O que eu posso fazer para ir além? Muitas vezes o cliente não vai até aí. E aí onde nós viemos para mostrar, não, nós conseguimos pensar além. Desmontar, ou seja, montar um puzzle que está ali cheio de peças, e nós conseguimos montar aquele puzzle e dizer, olha, está aqui. E eu acho que é das coisas mais gratificantes, entregar algo que está além da expectativa do cliente. E eu acho que o desafio que os pais têm, ou quem quer que organizar uma festa que não faça parte desse mundo, é totalmente diferente. E ainda tem uma situação, como tendo a parte da parte da arquitetura, existe a parte de funcionalidade. Eu tenho que fazer o quê? Criar algo que seja funcional. Não é só chegar por mesa e cadeira. É pensar como é que eu trabalhar um espaço num todo. Não acredito que o cliente quero fazer tudo sozinho e vou pensar dentro de um espaço num todo. É como fazer um aniversário aqui. Não é só chegar e fazer. Eu tenho que pensar se tem uma forma, ou seja, está tudo organizado para que eu tenha uma festa. Nós temos que, primeiro, perceber que aqui é um karting, como diz, né? E entender que existe possibilidade. Eu disse, não existe impossível, existe a possibilidade. E nós dizemos aos pais, sim, vocês podem vir e procurar entender primeiro aquilo que é o quesito segurança. Acredito que muitos pais fiquem até com receio de fazer uma festa aqui, por causa daquilo. Aqui é um parque, tem dióxido de carbono. Nós sabemos que tem a parte prejudicial. Mas também podemos dizer que tem a parte que nós garantimos, por causa mesmo do dióxido de carbono e o facto de ser um parque, que eles têm os extratores que ligam, quando chega a um nível que está acima do que aquilo que um ser humano pode suportar, eles ligam automaticamente. E caso isso não aconteça, aqui mesmo nos kartings eles acionam, olha, está na hora de ligar. Pode ser em termos, não, e vai fazer muito barulho, não. Existem horários específicos também para não perturbar aquilo que é a festa. Uma segunda coisa, lembrar que, mas mesmo assim, ainda assim é um parque, é possível fazer a festa. Temos as barreiras, temos os vigilantes, tudo para quê? Sempre pensando naquilo que é a segurança do cliente.
E nós até temos, até para poder passar-lhe um bocadinho mais de comodidade, nós temos guias específicos de como deve ser feito, de como deve ser planeado, um guia que explica, olha, para fazer uma festa conosco, para fazer os passos a tomar são esses, esses e esses. Então eu digo, olha, vão até o link que está aqui na página e vai ver então os guias todos. Caso precisem de ajuda, por favor, contactem a Avenida, também podem contar mesmo a própria empresa Alquimistas, podem nos contactar e nós vamos explicar, porque eu acredito que talvez faça um pouco, mas é por não conseguem compreender como é que é feito, mas nós podemos tirar todas as dúvidas e mostrar como é que é possível, desde eventos infantis, adultos, até eventos corporativos. Claro que, como dizem as crianças, os jovens, o importante aqui é a adrena, né? A adrena da velocidade. Então, ou seja, faz todo um casamento entre aquilo que são as atividades. Tem a parte que nós podemos dizer que até acaba por ser um desafio, o barulho com a música, mas, mais uma vez, a parte de fazer no karting é aventura, é adrenalina da parte da velocidade. Então é tudo fazer uma combinação. Então liguem, falem conosco. Nós vamos fazer até como fazer uma festa diferente, totalmente personalizada. Como eu digo, é um desafio para mim, não só para vocês, mas para fazer o quê? Tenhamos novas formas, não só de fazer festa, mas até de trazer algo novo para aquilo que nós sabemos que o nosso país tem falta. Fazemos sempre a mesma coisa. Então vamos fazer algo diferente, venham ao karting e vamos explorar formas diferentes, festas personalizadas para todos. Olha, vale lembrar que nós somos a empresa Alquimistas Eventos, eu sou a curadora principal, que eu digo, a empresa até podia ter o meu nome, mas não tem. De uma forma mesmo diferente, porque eu acho que todos nós, ou seja, uma empresa para se valer, ela é liderada, ela tem que ter uma equipa. Então é para dizer que estamos, como eu já disse, eu posso ter começado há 11, ou seja, tenho já 11 anos no mercado com este nome. Muitos perguntam, mas por que Alquimistas? Não é por causa do livro Alquimia, como muita gente às vezes pensa, não. Mas antigamente tinha aquela de procurar transformar o ferro em ouro. Então a ideia é essa, transformar o sonho em realidade. Mas eu ainda digo mais, a minha expectativa naquilo que é os eventos e aquilo que eu faço é criar emoções. Então trabalhar conosco é entrar e entender que existe emoção. Eu digo que o que mais vale para mim, não digo, claro, que existe a parte daquilo que é a parte financeira, mas muito mais é o sorriso, é a alegria de ver o cliente satisfeito com o trabalho nosso.